Bem-vindo ao podcast Pode Aprender Mais, o podcast que eleva você ao seu potencial máximo. Hoje estamos aqui num episódio especial. Estamos aqui com a Danúzia, a Viviane e a Daisy. Estamos no encerramento de 2024 e hoje a gente vai fazer uma pequena reflexão como que foi a nossa jornada até aqui. No que nós podemos transformar a vida das pessoas e como nós nos transformamos também. Hoje vamos refletir um pouquinho tudo que nós construímos e, na verdade, o que nós impactamos diretamente na vida das pessoas que também estão nos ouvindo. Tá joia? O episódio de hoje é um momento de reflexão, então nós vamos fazer um remember de todos os episódios aqui, bem rapidinho, e depois, no decorrer do nosso podcast, o pessoal de casa vai entender o quanto foi transformador para nós e também para o pessoal que está em casa. No primeiro episódio, nós falamos sobre destrave o seu potencial. No segundo episódio, nós tivemos a presença aqui. Ih, travou. Do Lucas. No segundo episódio, nós tivemos aqui a presença do Lucas e nós falamos um pouco sobre dominar a sua jornada. Já no terceiro episódio, nós tivemos a Lualva, né, que foi um tema muito importante. Nós falamos sobre desenvolvimento humano através da atividade física. No quarto, que também foi um episódio muito especial, nós falamos sobre inteligência emocional e tivemos aqui a presença do Diego. No quinto, que foi maravilhoso, nós tivemos aqui a presença da Paula e nós falamos um pouquinho sobre nutrição. Hoje é o sexto episódio, e na verdade é um episódio festivo. Estou aqui com as meninas novamente. A gente vai falar um pouquinho, como eu disse no início, o quanto que esse projeto impactou na vida das pessoas e na nossa. E tem surpresa, né? E tem uma surpresa no final. Então tem que assistir até o final, né? Vamos ter que assistir até o final, tá joia, pessoal? Daisy, no primeiro episódio nós falamos sobre que a ideia surgiu em uma das nossas falas, né, do nosso ciclo de amizade. A gente falou um pouquinho sobre o quanto a gente poderia se transformar e transformar as pessoas. Então fala um pouquinho aqui na nossa reflexão, o quanto que isso realmente mudou. Aquilo que a gente conversou há quase um ano atrás, isso aconteceu realmente? O projeto nasceu e ele foi transformador? Sim, foi muito transformador. Eu acredito que superou as expectativas de uma forma positiva, porque o projeto surgiu, na verdade, foi uma ideia do Rogério, ele que foi o precursor aí. Ele disse que gostaria de fazer um podcast, mas ele estava ainda pensando em como criar esse ambiente, como ser algo criativo e que vai agregar na vida de outras pessoas. E aí, numa viagem, né, Rogério, a gente conversou e eu falei, nossa, que incrível. Eu acho que é super legal, a gente poderia juntar, se unir e fazer esse podcast. E eu acredito muito assim na questão da energia, né, de estarmos alinhados no mesmo propósito. E foi numa época que eu e a Danúzia estávamos alinhadas na Little Seeds. E foi uma época muito transformadora, que eu me aproximei bastante da Vivi, a gente fez uma mentoria. Eu acredito que foi uma união, assim, eu falo que nada é por acaso. E foi, assim, por Deus. E foi muito bom, foi muito transformador. E a gente está colhendo essas sementinhas, né? É muito bom, essas sementinhas aí. Viviane, o nosso primeiro tema, destrave o seu potencial. E, na verdade, foi para destravar nós quatro, né? Principalmente eu. Mas fala um pouquinho o quanto que esse destrave foi importante para você, começando esse primeiro projeto. E na mensagem também que a gente procurou passar para o pessoal de casa, aquilo que você pôde presenciar e aquilo que você também achou do primeiro episódio. Foi, assim, sensacional participar desse projeto com vocês, fazendo uma retrospectiva, partiu de um sonho de vocês e me incluíram, né, Daisy? Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz e realmente esse ano foi transformador, eu acredito que para todos nós. Foi um ano de grandes mudanças, onde a gente realmente começou a destravar o nosso potencial, porque primeiro a gente destrava a gente para depois ajudar os outros. E com o podcast, isso a gente está percebendo claramente com as pessoas que nos acompanham o quanto está transformando vidas, o quanto está agregando na vida dessas pessoas aquilo que a gente consegue levar para cada um deles.
E realmente eu percebi isso na minha vida, está sendo transformada diariamente, porque quando a gente ensina, nós aprendemos 2 vezes. Então, quando eu estou ensinando o outro, eu estou aprendendo, porque além de tudo, eu estou ouvindo aquilo que eu ensino. Então, ele vem reforçar isso mais ainda, né? E também eu tive outras pessoas que chegaram até mim, minhas mentoradas, através do podcast. Então, a gente está vendo realmente... A pessoa falou assim para mim, nossa, a hora que eu ouvi aquilo que você falou, realmente eu percebi que aquilo era para mim, que eu precisava destravar, que eu precisava cuidar dessas crenças limitantes. Então, isso está sendo, assim, sensacional. E para nós também, né? Como o Rogério falou, no início foi bem desafiador, acho que para todos nós. Todos nós, com certeza. E só nos faz crescer cada vez mais, e estar com vocês é sensacional. Perfeito. É sensacional estarmos juntos. Danúzia, o primeiro episódio, é importante a gente falar um pouquinho sobre a descoberta e a autoconfiança. Como que foi isso para você? Olha, Rogério, eu confesso para você, para a Deise, para a Vivi, para todos os nossos ouvintes, que eu acho que quando fui convidada, eu acho que eu fui a mais resistente, né, Deise? Porque eu tive medo. A comunicação é uma coisa muito importante nas nossas vidas, profissionalmente falando. Mas a gente sabe que se comunicar bem não é fácil. E aí eu disse, nossa, eu não vou saber... E a Deise falou assim para mim, eu não vou saber me desenvolver, destravar, né? Destravar. E a Deise disse assim, vai sim, amiga. Você fala tão bem no nosso trabalho, né? E eu disse, mas é porque é um ambiente que eu conheço, que eu domino, o assunto que eu domino. Ela disse, mas a gente vai fazer isso mesmo. E, para mim, essa conexão que a gente conseguiu, nós 4, e nesse projeto, para mim foi transformador mesmo. Porque eu não fico onde não me cabe. Se eu percebo que, por algum motivo, eu sou uma pessoa muito observadora, eu não sei se é o signo, se é a minha maneira de... como eu fui criada, mas eu sou uma pessoa que, quando eu digo assim, eu não fico onde me cabe, e também se eu perceber que o lugar não é porque não me cabe, porque eu não gostei, mas também porque se não me desejarem ali. Mas quando você se sente acolhida, quando você se sente protegida, né, no momento em que estava muito tenso, sentindo que precisava destravar, que foi o nosso primeiro episódio, eu comentei, eu confidenciei isso para vocês, que eu achei minha participação péssima, e eu senti um apoio tão grande de vocês, eu senti uma amizade tão verdadeira de pessoas, a Deise eu conheço há anos, óbvio, né, somos parceiras, amigas há muitos anos, mas eu me senti acolhida por vocês também. E aí eu disse assim, nossa, eu me senti entre amigos. A Deise é a minha mais antiga amiga aqui, mas eu me senti amiga. E amizade, eu penso assim, a amizade ela é um sentimento. Você sente algo por alguém que é amor, né? E esse sentimento ele tem que ser através do convívio. Ótimo. Mas a gente pode também sentir amizade por alguém que a gente não convive todo dia. Sim. Mas o convívio ajuda bastante. E esse convívio nosso, desse projeto, ao longo desse ano, que nós vamos continuar, hein, gente? Ao longo desse ano, com todas as nossas dúvidas, a necessidade de destravar, isso me fortaleceu muito, quanto pessoa, no meu lado profissional, e principalmente, como eu disse a Deise, eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo. Isso para mim foi transformador. E é uma alegria estar aqui. Fui até convidada, né, Deise, por um outro podcast para ficar como hoster. E foi bem legal. Por quê? Porque eu vi assim, nossa, quando a Deise chegou com o Fabrício em um outro momento que nós vivemos, eu disse assim, nossa, olha, para quem é a primeira vez não conseguia nem Então, tá vendo? Mas você desenvolver, né? Destravou. Eu estou destravando. Estamos todos. Estamos no processo, todos, porque como né? a Vivi falou,
A gente está aprendendo. Isso faz parte de um processo, mas é muito rico, porque a gente está aprendendo e crescendo. E isso é maravilhoso. Né? Sim. E essa base está se construindo, eu creio muito nisso, que é nessa amizade também, que a gente está fortalecendo cada vez mais. Ótimo. Com certeza. Um dos nossos desafios é, quando nós pensamos nesse modelo de podcast, foi justamente isso. O nosso desafio era trazer pessoas do nosso convívio e, ao mesmo tempo, pessoas novas. E vocês já parecem que são pessoas do nosso convívio. Sim. Mas, assim, a gente tem que alinhar o propósito e também tem a questão da empatia. Quando você disse que recebeu apoio, porque a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, na empatia. Mas todos nós estamos no mesmo lugar. Todos nós estamos no mesmo lugar. Tá joia? Então, para nós também foi realizador. Mas um dos maiores desafios nossos é transformar os assuntos que foram falados em conhecimentos práticos para as pessoas de casa. Esse foi um dos maiores desafios. Deise, nós conseguimos isso? Conseguimos. Assim, é tudo muito corrido, a gente faz as gravações, mas a gente sempre pensa, né, em assuntos que vai agregar, que vai somar na vida do outro. E como vocês falaram, é um aprendizado não só para quem está em casa, mas para a gente também. Cada episódio que a gente estuda, que a gente se prepara, é um eterno aprendizado que a gente Sim. vai guardando dentro da gente. E a gente tem esse feedback de pessoas, né? Eu recebi o feedback de uma pessoa que... Ela é minha amiga, mas assim, ela disse, nossa, eu me vi nas suas falas. Então, assim, se é possível para alguém, é possível para mim também. Então, eu achei muito legal isso. A gente compartilhar as nossas experiências, as nossas vivências. Porque nós somos seres humanos, e não é porque nós estamos aqui que nós somos perfeitos, já chegamos na nossa high performance. Não, a gente está... É um processo. É uma eterna busca, É uma né? eterna busca, um eterno conhecimento. Então, assim... E eu quero cada vez mais. Eu acho que é muito gratificante, muito mesmo. A gente poder transbordar na vida do outro. Exatamente, transbordar e ser gratificante. Mas você falou uma palavra interessante, né? Escutou das pessoas de fora. Alguém me falou isso. Mas, Viviane, o nosso desafio também é trazer para as pessoas modelos de superação, né? Seja na vida Com pessoal, certeza. profissional. Como que você viu isso? Como que foi isso para você? Isso está acontecendo? Isso ainda está sendo transformador? Com certeza. Nós percebemos que os nossos convidados, a grande maioria deles tem também, né, sua história de superação, Sim. assim como cada um de nós. E como nós estávamos alinhando essa semana, e realmente é isso, quando a gente expõe nossa vulnerabilidade, isso mostra o quanto é possível a gente transformar a nossa vida. E é uma premissa da PNL, se uma pessoa consegue, eu também consigo. Então, isso tem que deixar muito claro, porque essa sensação de eu não consigo, essa crença limitante, ela tem que ser destravada, tem que acabar da vida da gente, porque todo mundo é capaz. Deus nos dotou de capacidade igual. Então, se eu consigo, você consegue, a Dan consegue, a Deise consegue, todos ali de casa também conseguem. Então, esse é o grande, acho que o ponto-chave. Então, nós percebemos que o Lucas também colocou várias superações da vida dele. Nossa, foi muito legal. Isso, foi assim, sensacional. Exemplos bem reais, né? Sim, e como ele disse, e a gente sente isso, a vida nossa está sendo transformada diariamente, a gente vai evoluindo, e cada podcast, cada episódio, a gente vai aprendendo mais. A Paula, o quanto ela se superou para chegar onde ela chegou. Então, a gente percebe que essas pessoas, elas trouxeram muita história de superação. Assim, como eu falei, nós também. Sim. E eu também sou prova viva, que eu falo que isso tem que ser dito. Uma pessoa que pensou em suicídio, estar aqui hoje falando com tanta gente, né? E dizer que é possível sair de uma ansiedade, de uma depressão, de um estado depressivo. E o quanto a gente pode ter a vida transformada, mesmo que a gente ache que está lá no fundo do poço, sempre existe a luz. E essa luz é para todo mundo. Ótimo. Bem inspirador. Vamos fazer uma rodada aqui. Eu gostaria que cada uma, inclusive eu também, falasse um momento marcante de cada podcast. Começa então por você, Rogério. Rogério, Vamos lá. fala a sua inspiração. Para mim, o primeiro podcast, por ser o primeiro, foi o mais Desafiador. desafiador, porque
Na verdade, vou ser bem sincero, eu achei que ia ser um desastre. Pessoal de casa, corta. Eu achei que ia ser um desastre, não pelo fato da gente ser desastrado e as coisas... Pelo fato da gente não conseguir passar para o pessoal de fora uma imagem de confiança. O nosso desejo. O nosso desejo. E a gente tinha um propósito. Todos nós temos um propósito e o propósito comum nosso de mudar a vida das pessoas. Mas não se muda algo na vida das pessoas se a gente também não se transformar, né? Então, para ser modelo de transformação, a gente também tem que passar por um passo. Então, eu achei que ainda não estava preparado nesse primeiro podcast. Então, quando a Danúzia falou que viu cada um de nós, o apoio, a superação, eu vi isso também. Então, por cada um de nós, a gente acabou se superando no primeiro, né? Justamente para fazer o melhor para todos e para passar o pessoal de casa. Então, esse para mim foi o E nada principal. É por acaso, né, Rogério? Nada é por acaso. Eu acho que foi no momento certo, na hora certa para cada um. Porque, assim, na sua vivência, era um sonho seu, partiu, né? Dessa conversa com a Deise, mas de uma vontade sua. Sim. Que transformou a vida da Viviane, do qual você, né? Não é verdade? Do qual a gente não tinha ideia de todo o nível de superação. A da Deise, né, na situação toda em que, nossa, como é feliz observar a tranquilidade que ela transmite, que ela passa em cada episódio do podcast. E a minha superação, o meu destravamento também, que cheguei com muito medo, achando que eu ia ser a primeira pessoa a desistir do projeto. Juro que cheguei a pensar nisso. Mas a gente também faz reflexões, né? Sim. A gente também pensa assim, não é o momento de desistir, não é o momento de... E eu tenho que superar, vamos com medo mesmo, mas para superar, até para poder ser daqui em diante exemplo e modelo de superação para quem estiver do outro lado. Né? Então, isso é muito importante. Isso foi muito acolhedor para nosso íntimo, saber que eu também posso. Quem está em casa também pode. E pode cada vez mais aprender mais. É verdade. Deise, momento. Olha, eu gostei de todos. Eu acho que todos foram, assim, maravilhosos. Aprendi em todos os episódios, mas um episódio que me marcou bastante foi o do Lucas, né, falando da história de superação, falando da nossa jornada, porque era realmente um momento que eu estava vivendo, aquele momento de transformação. Então eu me identifiquei bastante, porque nós somos o piloto aí do barco, da nossa vida, das nossas decisões, e que a gente tem que manter a constância, evitar a procrastinação, que nem todo dia é fácil, mas a gente tem que acordar todos os dias e falar, hoje eu vou dar o meu melhor. E não ficar pensando em coisas negativas, né? E continuar. Então, eu acho que foi uma coisa assim que mexeu bastante comigo e que potencializou assim, essa minha mudança, que eu estou no processo, lógico. Mas é uma coisa que a gente acaba refletindo muito. Então, eu gostei bastante dessa mensagem. Perfeito. Vivi? Eu gostei bastante do Diego também, de todos, né? Mas tem uns que a gente vai sempre lembrar, e ele teve uma história marcante, que foi o acidente que ele sofreu. E quando ele falou assim, que ele percebeu que ele não se vitimizou, e sim ele utilizou aquilo para ele aprender algo diferente, para mudar a vida dele por completo e passar a viver. Então a gente precisa colocar na nossa mente, ou a gente está vivendo ou a gente está morrendo. Então a gente precisa decidir o que a gente quer para a nossa vida, viver ou morrer. Porque cada dia a gente está morrendo um pouco. Então a gente tem que fazer de tudo para que essa nossa vida ela seja significativa, seja cheia de propósito, que realmente transforme vidas. Esse é o objetivo de cada um aqui. Quando a gente ensina aquilo que a gente acredita, que a gente estuda, a gente quer realmente transformar vidas, né? Então foi muito gratificante ouvir dele, isso marcou bastante, que ele se superou também muito após aquele acidente, né? Que ele falou que estava na pista, enfim. Sim. Todo mundo que assiste. Quem não assistiu tem que ir lá assistir. Sim. Senão não vai entender. E eu vou dar um spoiler, então. Pegar um gancho da Vivi. Hoje me pediram, olha, o convidado, o Diego, precisa voltar. Que bom. Olha que bacana, Hoje falaram pra que mim legal. que gostaram muito, assim, elogiando todos
os nossos episódios, mas falaram assim, nossa, mas vocês vão precisar chamar o Diego novamente. Foi muito legal, né? Eu Muito digo, bom. porque o dele foi específico um pouquinho, a gente conversou muito sobre ansiedade, né? Mas assim, hoje eu tive uma sugestão de convidá-lo depois com outros temas. Eu digo, olha, vou levar para a equipe, não com se preocupe. certeza. E E foi legal, né? Foi bem marcante mesmo. Foi. Que bom. Inclusive, eu vou dar um corte aqui. Pessoal, nós não montamos roteiro, tá? Mas só que assim, olha que fantástico, Viviane. Eu preparei algo aqui bem rapidinho pra gente. E olha o que eu preparei para você, a pergunta. Justamente no terceiro episódio que eu achei que foi emocionante para você. Olha, você vendo? viu? É a nossa Tá vendo como nós conexão. estamos É a nossa conectados? conexão. Eu Estamos separei bem aqui. alinhados. E sem a gente comentar, Sem a né? gente, tá vendo, pessoal de casa? Agora vamos desfazer o corte. Aí depois vai ter aquele momento, né? Sim. Que Danúzia, eu lembro muito bem no episódio da Lualva de atividade física que você falou que ia começar a praticar algumas situações que envolvem atividade física. Então eu tô vamos sentindo descontrair um eu pouco. estou me sentindo Uma cobrança, cobrada. É. Tô sentindo O uma pessoal pegação de casa no pé. quer saber, que eu lembro que você deixou essa mensagem. Como está a atividade física para você? Olha, eu deixei de ser sedentária. No episódio eu falei, né? Que eu deixei de ser sedentária. Eu cortei o refrigerante. Eu tive uma época que eu cortei e senti uma diferença muito grande. E o episódio dela foi uma inspiração para mim, para rever que eu preciso novamente fazer coisas que eu fiz há algum tempo atrás, quando eu disse, opa, preciso mudar. Eu falei isso no episódio. Uhum. E que eu diga assim, nossa, eu preciso voltar a fazer alguma situação na minha alimentação, que aí foi quando o episódio da Paula também me inspirou muito. E confesso que eu estou começando novamente. Olha, eu vou ser bem sincero, cada convidado tocou a gente de alguma maneira. Com certeza. Mas mais que tocar a gente de alguma maneira, o pessoal de casa também foi tocado. Né? Daisy, qual episódio você acha que o pessoal se sentiu mais tocado? Foi mais transformador? Ou cada episódio em si teve uma parte para cada pessoa que nos assistiu, cada pessoa que viu os nossos stories ou que acessou as nossas redes? Eu acho que todos, né? São temas, assim, de extrema importância, que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, que assim como agregou para nós, agregou para os outros também. Então, assim, de todos os episódios, eu recebi feedback falando, olha que legal, que tema interessante. Até aconteceu uma coisa engraçada, né, que eu já comentei com vocês, que eu estava na loja comprando uma roupa lá e chegou uma moça em mim. Uma amiga conhecida. E aí ela falou assim, Mas, gente, ela estava gastando, olha. É amiga minha. Aí ela, oi? Aí eu, oi? Mas, tipo, não entendi, né? Aquele oi meio... Nunca viu, né? Nunca vi. Ela falou assim, eu te conheço. Eu falei, Aí eu achei que era da escola, porque eu sou professora, né? Não, do podcast. Aí eu, ai, que legal, né? E ela falou assim, olha, tô adorando. São temas, assim, maravilhosos. Tô me identificando bastante. Foi onde ela falou que procurou a Viviane para fazer a mentoria. Então, eu acho que todos são episódios, assim, incríveis. E que ele vai tocar aquela pessoa que precisa, né? É como a comunicação. Ela nunca vai chegar da mesma forma para a Viviane, para a Danúzia, para mim. Ela vai chegar de uma forma que a gente precisa e que a gente está aberto para ouvir. Então, acho que todos os episódios, sem exceção de nenhum, foi muito bom. Cada episódio, a gente procurou mesclar um pouquinho do perfil profissional de cada um de nós, da nossa vivência. Mas assim, Danúzia, como especialista de educação, você sentiu que algo diferente foi transformador na vida de alguém? Algum pai chegou a comentar, olha, eu assisti o podcast e eu vi que você falou lá para as crianças. Teve esses insights? Sim. Graças a Deus que sim, né? Mas, especialmente, eu acho que existiu uma visão diferente, até, posso falar assim, do nosso lado profissional. Porque, muitas vezes, as pessoas nos conhecem como... no meu caso, que trabalho com a educação, uma pessoa que está o tempo inteiro dentro de uma rigidez, né? Em busca daquela rigidez, daquele retorno, porque, infelizmente,
Algumas pessoas ainda acham que para educar tem que ser de forma equivocada. No meu Sim. pensamento, tem que ser na cobrança. E não é, né? Sim. A gente educa no amor. No amor. Né? Então, me mostrou que muitas pessoas começaram a observar e a perceber um lado assim, no meu lado profissional, de uma maneira mais enriquecedora, mais gentil, talvez, eu não sei se seria essa a palavra, mas de uma forma assim que eu fiquei muito lisonjeada pelo fato de estar passando essa imagem para algumas pessoas, tanto do profissionalismo, que muitas vezes a pessoa, nossa, que bacana, sabe? Também não só na área da educação, mas na sua área também, eu tive algumas pessoas que questionaram, né? E quem que é o Rogério? Para mim, né? Eu disse, é um consultor, né? Assim, e como que você conhece ele? Eu disse, isso aí são coisas de Deus, né? Que vai unindo as pessoas que têm o mesmo propósito. Mas, assim, eu acho que fez toda a diferença, não acho, eu creio, né? Que fez toda a diferença para essa imagem, tanto como especialista na educação, como sócia da minha parceira aqui na Little Seeds. Né, Com certeza. Viviane, eu gostaria que você destacasse, você principalmente que foi muito focada na parte da inteligência emocional, que nós falamos no terceiro episódio, né? No quarto episódio, que foi marcante. Mas assim, conta um pouco dos insights que você presenciou do público novo que surgiu para você também na sua área. Como que foi isso para você? Então, como vocês já comentaram, foi muito gratificante. Todos os episódios, com certeza, agregou na vida de cada um que assistiu. E as pessoas começaram realmente a nos enxergar com autoridade naquilo que a gente está proposto a falar. Então, as pessoas chegaram até mim, como já foi colocado aqui, a Deise comentou, através do podcast, me procurar para que elas possam vir a fazer a mentoria, que é um trabalho fantástico, onde a pessoa consegue realmente ter autoconhecimento, que a gente falou muito sobre autoconhecimento. Quando a pessoa ela tem esse autoconhecimento, é muito mais fácil, porque se ela não se conhece, como que ela vai saber lidar com as suas próprias emoções? Sim. E no mundo que a gente vive hoje, a gente precisa, é emergencial essa questão de ter esse autoconhecimento, conseguir lidar com as emoções. Eu também sou da área da educação, a gente percebe o desafio que está essa comunicação com as pessoas. Muito. Então, a gente tem que tomar tanto cuidado como fala com o outro, porque todas as pessoas, às vezes, interpretam de outra forma, que na PNL a gente chama de leitura mental, a pessoa faz uma leitura daquilo sobre a experiência de vida que ela tem, e muitas vezes ela não interpreta da forma que teria que ser, né? Então, a gente quer passar algo e a pessoa interpreta de outra forma, né? Então, isso tudo vem mostrando quanto que é possível essa transformação e esse autoconhecimento. Então, as pessoas que chegaram até mim foi nessa busca de se conhecer, de conseguir identificar suas crenças limitantes, de conseguir ter alta performance. Então, está sendo sensacional. E agora, eu estou ingressando no mundo terapêutico também, né? Estou sendo procurada também para essa parte mais terapêutica também. Então, está sendo sensacional. Ai, que legal. Entrei nesse mundo. Na nossa reunião de podcast, né? Nós fizemos De alinhamento. um alinhamento. Eu comuniquei a você que eu até te falei, né? Que uma pessoa viu lá uma situação real que você falou e para ela falou: nossa, Rogério, foi muito. Eu não achava que vocês também iam expor situações reais de vocês. Falei, mas nós não somos perfeitos, pelo contrário, nós também estamos lá para aprender. O domínio e a sua jornada é para a gente aprender também. Então, nós estamos compartilhando e aprendendo ao mesmo tempo. E cada exemplo real que cada um falou, principalmente você falou, situações que envolveram, foi transformador também na vida das outras pessoas. Então, Danúzia, também, como você mencionou, isso também foi transformador na vida das pessoas. Mas agora, pessoal de casa, vamos fazer um bate-bola. É um improviso, não está no roteiro. Domine a sua jornada. Uma palavra sobre o episódio. Domine a sua jornada? Eu acho que é autoconhecimento. Danúzia? Autocontrole. Superação. Episódio número 2. Lucas? Lucas, aprendizado. Determinação.
Persistência. Episódio número 3, agora vamos falar sobre atividade física. Uma palavra, Desafio. desafio, Superação. superação, Continuidade. continuidade. Por que continuidade? Porque a atividade física ela tem que ser todos os dias praticada para que ela possa realmente fazer parte da nossa vida. Agora- É verdade, é. Vontade, Ele tá em pulando. todos. Em todos. Simplifiquei, pessoal de casa. Em Quarto episódio, inteligência emocional. Diego, uma palavra. Determinação. Inteligência emocional, né? Para mim também é a palavra superação, que ficou Superação. muito marcada. Perfeito. Para mim também, superação. Acho que foi uma palavra Forte. forte. E no quinto episódio, da Paula, nutrição, tema. Ai, foi muito legal. Nossa, assim, sem pensar. Tudo é possível. É verdade. Tudo é possível, aquele que crê. Ela deu uma aula pra foi. gente sobre De isso, tudo né? ser possível. E, na verdade, a gente ficou nós 4 olhando para ela, assim, né? E A gente olhando. aprendeu muito, né? Foi muito rico. Danúzia? Eu posso repetir? Tudo é possível, mas eu achei assim eu acho que o que me marcou, a palavra é a determinação. A determinação que ela transmitiu, que ela passou, quando ela contou a história de que foi morar fora e que, né, e deu aula de ética. Nossa, eu amei. Foi tudo muito bom. Viviane? Para mim, mudança de mentalidade, porque foi até a pergunta que eu fiz para ela, o que a fez, né, conseguir chegar onde ela chegou. E a gente sabe que para isso tem que haver uma mudança de mentalidade. Se a pessoa não muda a sua mente, ela não muda a sua vida. Muda. Então, Perfeito. para mim, é mudança de mentalidade. Para mim, sacrifício. Eu acredito que ela também teve que sacrificar. São E, escolhas. né? E serviu de lição para nós também. Às vezes você tem que sacrificar algumas coisas para colher os resultados. Sim. Então a gente falou um pouquinho sobre os 5, mas agora vamos falar uma palavra sobre o futuro? Futuro? Primeira Sucesso. pessoa, Daisy. Sucesso. Força. Mais aprendizado. Eu, resiliência. Ai, que legal. Muito bom, Tem que ser resiliência. resiliência, porque Nossa, assim, é ó, verdade. eu avalio da seguinte maneira. Eu estava pensando nisso hoje. Quando você tem um convívio com a sua família, com seu marido, esposo, mulher, você tem... é fechado. Mesmo você expõe algumas coisas na internet, ainda é fechado, porque você não abre completamente. Quando você vai para um projeto dessa amplitude, que você se expõe, acaba demonstrando seus medos, expõe coisas da infância, como eu falei, como cada um falou. Eu tenho certeza que nós recebemos questões positivas, apoio, palavras de superação, mas também recebemos questionamentos, né? E a maioria dos questionamentos que eu vi, que aconteceu, de fatos assim, comentários negativos, são de pessoas que estão destravadas. E naquela situação assim... Que estão travadas. Desculpa, pessoal de casa. travadas. Estão travadas. Uhum. Vou dar um corte, depois eu refaço. E a maioria dos comentários que eu vi do pessoal, e não comentários assim tão negativos, mas assim, naquele momento de não fazer nada. Para mim tá bom assim. São pessoas que estão travadas. Sim. E são pessoas que têm medo. Então, o propósito do nosso podcast é mostrar justamente isso, que nós temos defeitos, Com certeza. mas a forma como nós estamos expondo os temas, como nós estamos nos colocando na internet, Estudando, né? Para expor Sim. isso. é resiliência. Porque Resiliência. nós sabemos que nós vamos ter desafios e quando nós vamos para a internet, é um ambiente ainda que nós não temos conhecimento e nem do público que nós vamos atingir. Então, pessoas vão se transformar e tem outras pessoas que vão, de repente, isso não é para mim, não sei por que eles estão fazendo. Então, para mim, a palavra é resiliência para 2025. Não sei se eu fui... se vocês Claro, foi conseguiram sim, entender foi um pouco bem também. claro. E eu complemento um pouquinho, até seguindo o seu raciocínio. Eu acho assim, que quando a gente se torna uma pessoa resiliente, a gente tem força para seguir.
Por quê? Porque a gente precisa realmente destravar tudo aquilo que a gente consegue no nosso conhecimento, autoconhecimento, a gente sabe das nossas fraquezas. E não é todo mundo que gosta de expor suas fraquezas. Não é? Aliás, eu acho que ninguém gosta. Mas, porque você fica vulnerável a críticas, ninguém gosta de receber críticas, e a gente se magoa com algumas críticas, com alguns comentários, mas quando você tem força, seguindo a sua linha de raciocínio, a gente segue. A gente começa a a demonstrar para nós mesmos e para o outro com quem a gente convive, de que não interessa se a opinião do outro não está de acordo com aquilo que você está em busca de melhorias para a sua vida ou daquilo que você crê que Excelente. é o certo para a sua vida, né? Eu vou dar agora um testemunho. Já dei vários, né? Já dei vários Legal. que sempre fui sedentária, entre outros. Esse é o nosso podcast de hoje. Mas eu vou dar um testemunho, porque assim, eu falei logo no início que vim com medo, né? E assim, mas medo de quê? Eu sou uma pessoa muito discreta na minha vida. Então, eu sou tão discreta que muitas vezes as pessoas têm que me perguntar, sim, porque eu não sou de estar me expondo, de estar falando, e de repente estou no podcast. Eu também. Não é verdade? Não sou de ficar postando muitos. Eu gosto muito de fotos conceituais. Eu aprendi que o que eu postava era fotos conceituais. Não sei se estão boas, mas nada assim muito efetivo de minha vida particular, Sim. da minha família. Uma outra vez, uma outra coisa. Muito pouco. Só em férias, mas não assim, o dia a dia. E muitas vezes eu não compreendia como isso era um prazer para o outro. Porque tem pessoas na internet que acordam e tá Sim. Querendo ver. mostrando, eu Stories. acordei, né, e vai dormir. E assim, a vida inteira, eu disse, nossa, isso para mim eu digo, nossa, eu não me vejo fazendo isso. E muitas vezes se faz necessário você se mostrar. E aí você, quando encontra num projeto que você percebe que é um projeto muito rico, que é um projeto que está alinhado com o que você sempre trabalhou e sempre estudou para isso, que é ajudar a desenvolver o outro, né? Destravar a pessoa, o aprendizado, tem tudo a ver com aquilo que eu sempre acreditei na educação. E aí você não faz porque você não vai poder se expor? Aí eu disse, não é assim, então eu vou me expor e eu vou colocar e Tá tudo bem. e tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo ótimo, está confortável. Esse é o meu testemunho. Porque, assim, eu acreditei que eu não iria ficar confortável. Quando eu falei lá no comecinho do episódio que essa amizade, esse apoio que eu senti, essa generosidade de vocês no apoio, e você falou que foi mútuo, e assim, isso é muito divino até. Eu vou usar o termo divino. Sim. Porque quando você é generoso com o outro, sem perceber que você está sendo generoso, é porque é muito genuíno. Então, se você diz assim, nossa, eu senti um apoio, mas a pessoa não foi proposital. Vou apoiar a Viviane neste momento, vou apoiar a Deise, vou apoiar o... Não. É uma coisa natural, Tem né? que ser natural. E depois, quando você chega, nossa, eu me senti tão apoiado, tão acolhido pela Viviane, tão acolhido pelo Rogério, tão acolhido pela Deise, e você fala assim, nossa, foi... E teve momentos até que eu comentei, desde assim, nossa, eu falei e nem percebi. E o que ela falou foi de uma grandeza, de um apoio, de uma ajuda, que ela nem percebeu. Então, foi muito genuíno. Né? Então, esse é o meu testemunho. Eu além de ter vindo com medo, eu vim para ficar 2025 que nos aguarde. Que tem Com muita certeza. coisa. Muita surpresa. E de forma muito confortável. Muito feliz de estar aqui com vocês, de fazer parte desse projeto e acreditando que quem está em casa também está ficando cada vez mais feliz E aprendendo mais. e aprendendo cada vez mais. Mas eu acho que é porque nós estamos alinhados a esse propósito. Eu acho que o nosso propósito é muito forte. Né? Então é isso que faz a gente motivar e não se prender a esses comentários que às vezes não nos agrada ou que seja negativo, porque eu acho que cada um
tá no momento e tá tudo bem, Sim, né? e Tá faz tudo parte. bem, do faz outro, parte, faz e é a parte. opinião do outro, o feedback dele. Eu acho que a gente tem que manter essa linha mesmo, esse propósito que nós... Rica. E é sobre isso, acho que é uma coisa muito rica. E é uma coisa que a gente sente, né? Essa energia. Ainda hoje eu tava pensando sobre isso. Falei, a gente tá tão, assim, sintonizado nesse podcast que é muito interessante, né? Essa questão. E quem faz a E- brincadeira ou faz o comentário, diz, agora você faz podcast? Não Sim. teria coragem de fazer um. Não, É na por isso verdade, que falou é isso. Exatamente. É. As pessoas que mais Né? É criticam... bem isso, As né? pessoas que mais criticam são as que menos fazem. Porque como a gente sabe, quem está na zona de conforto é muito fácil. Sair da Sim, zona de conforto sim. não é para qualquer um, porque ele exige muito mais de cada um de nós. Porque Certeza. não é fácil você ter que sair daquela acomodação sua. Porque se expor não é simples assim. Mas é como nós dissemos, né? A gente está aqui com um propósito muito maior, que Sim. 2025 vai vir aí com várias novidades no nosso podcast. E a gente quer realmente atingir cada pessoa. E não vai ser para todo mundo e tá tudo bem. Tudo bem, Isso faz exatamente, parte. Se não gostou, é só desligar, não ver mais, não tem problema. Mas é a minoria, Mas viu? A é, maioria tá A maioria, gostando. Com certeza. com certeza. Mas a gente sabe certeza. que, eu falo que nem Jesus agradou todo mundo. Sim. Se ele, que veio na Terra e era perfeito, não agradou todo mundo, Imagine não nós. somos nós que e tá tudo bem, não tem problema. Quando a gente entende isso, a nossa vida fica mais fácil. Quando a gente entende que a opinião do outro pertence a ele e não tem que me atingir, porque é só a opinião dele. E tá tudo bem, né? E a gente, que nem a Deise falou várias vezes, cada um tá no seu momento. Às vezes não Sim. é aquele momento ainda que a pessoa está aberta a tanto aprendizado, a tantas Sim. ideias novas, né? Então isso não tá naquele momento. Quando nós idealizamos esse projeto, a parte do marketing e expor a nossa imagem na internet era uma preocupação. Quando você expõe uma foto de convívio, família, às vezes a foto não representa o que realmente é a sua vida, né? Tem muito disso na internet. Mas o nosso podcast, eu tenho certeza, né, pessoal de casa, que a gente demonstrou a nossa essência. Com palavra, com gesto, com os nossos erros, com os acertos, né? Com o nosso testemunho. nervosismo, com o nosso testemunho. Esse foi o diferencial do nosso podcast, essência. Nós passamos a essência de quem trabalha todo dia, de quem batalha, de quem tem anseio, de quem tem propósito e de quem quer mudar a vida das pessoas E a ser nossa. agente transformador da nossa também. Então, acho que Nós isso foi somos, importante. acho que uma palavra autênticos. Autêntica, autenticidade É e isso. essência. Então, isso foi importante. E a gente tem que comemorar esse ano maravilhoso Com com certeza. tantas vitórias que nós tivemos. De grande aprendizado. Com Né? certeza, vamos Foi comemorar, enriquecedor. gente. Nós vamos comemorar, mas agora nós vamos ter um momento de encerramento. Planos para o futuro. Olha, tem mais coisa além do podcast. Olha o Tem spoiler aí, hein? Tem bastante coisa vindo por aí. Tem bastante Teremos projeto. patrocinadores, tá, pessoal de casa? Nosso podcast vai passar por um upgrade. Nós, provavelmente, certeza. em 2025, teremos alguns patrocinadores que já estão em fase de negociação. Nossos network. Nossos networks. Exatamente. E provavelmente nós teremos um marketing mais pontual e, de certa forma, mais profissional, porque nós também estamos num momento de aprendizado. Estamos crescendo. Estamos crescendo. Então, o podcast... Nos conectando. Nos conectando mais. Tá joia? E agora, Vamos dá um corte aí. brindar. Então, pessoal de casa, gostaríamos de encerrar esse ano de 2024. Nada melhor do que estar em companhia das pessoas que foram as prepulsoras do nosso projeto e com os nossos familiares. Então, nós temos aqui os filhos, esposas, né, os maridos, que são as pessoas que nos acompanham dia a dia, sabem de todas as nossas lutas, aflições, que às vezes a gente passa, mas e das conquistas. Nada melhor do que a gente confraternizar as nossas conquistas nesse... Bom, de novo. Pera Vamos aí. lá, de novo. Deixa eu tirar o lado emocional e ir para o racional. Pronto? Pessoal de casa, estamos aqui para encerrar o nosso podcast e nada melhor do que encerrar o ano de 2024. Falamos bastante sobre as nossas conquistas, sobre como nós fomos agentes de transformação na vida das pessoas e nas nossas.
nada melhor do que estar aqui ao lado das pessoas que foram as prepulsoras do projeto. Então, vou agradecer bastante a Viviane, a Danúzia, a Deise, agradecer você, a mim também. Mas em agradecimento especial aos nossos familiares Que estão tanto nos aqui com a apoiam, gente, né? que tanto nos apoiam. Tá sempre aqui com a gente. Tá sempre com a Todo gente. episódio. Não aparece nos estúdios, no estúdio e nas gravações, mas estão aqui nos apoiando. E gostaríamos de deixar uma mensagem para todos vocês. Nós vamos fazer agora uma contagem regressiva para dar um feliz 2025. 5, 4, 3, 2, 1.